paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de sermos ministrados pela sua palavra. Desde já, curta esse vídeo, compartilhe, seja um propagador das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós estaremos meditando numa palavra conhecida que se encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 6. Nós vamos meditar em alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 4, o versículo 10 e também o versículo 22, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Meditemos na palavra do Senhor. E diz assim: Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas e o rei não tivesse nenhum dano. Então esse Daniel era preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e príncipes buscaram ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Versículo 10. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as janelas abertas em sua câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito nem um mal. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, essa palavra é bastante conhecida. Aqui nós estamos meditando na ocasião em que Daniel, já cerca de 80 anos de idade, ele tinha nessa situação, ele enfrentou a acusação de adorar ao seu Deus e foi levado por conta disso à cova dos leões. Mas há livramento para quem tem relacionamento com Deus. Daniel, ele foi levado para a Babilônia jovem. Ele não foi levado a passeio, ele foi levado em cativeiro. E nesse processo em que ele foi levado em cativeiro, ele foi introduzido na Babilônia e foi escolhido ali juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego para servir diante do rei. A primeira atitude de Daniel quando ele chega na Babilônia já nos chama atenção, porque ele poderia estar revoltado, ele poderia simplesmente até mesmo blasfemar contra o Senhor por estar em um ambiente de escravidão. Mas ele decide, aleluia, se comportar de acordo a qual ele foi chamado por Deus. Porque um cristão transformado, não importa o ambiente ou a circunstância que ele enfrente, ele jamais vai comprometer a sua identidade em Deus. Não importa o que ele ouça, não importa o ambiente em que ele seja introduzido, até mesmo por transformação ou por alguma permissão do Senhor. Não importa o que as pessoas falam a respeito dele. Ele sabe quem ele é em Deus. E ele não permite que nada permita interferir na sua identidade. Nada danifique a sua integridade no Senhor. Daniel, a primeira atitude que ele tem, ele não se contamina do manjar do rei. E nós conhecemos que durante 10 dias ele se alimenta de legumes, verduras e frutas. E após 10 dias ele é avaliado juntamente com os jovens
e é visto que ele tem mais saúde, mais disposição, está mais adequado fisicamente para servir o rei. Então nós vemos que Daniel, ele tem um relacionamento com o Senhor. Ele se preocupa em manter a integridade em terrenos babilônicos. Detalhes, irmãos, em Babilônia não se adora ao Deus de Israel. Babilônia há deuses estranhos, ele está num ambiente onde é profanação, onde existe adoração a outros deuses, e ele decide, ele propõe em seu coração ser fiel ao Senhor. O Espírito Santo já começa a nos exortar. Não adianta muitas das vezes nós ficarmos pensando nas nossas reputações, o que o outro vai falar. Eu preciso me enquadrar, aleluia. Seja íntegro diante da presença do Senhor. Não importa o ambiente que você esteja, aleluia. Fidelidade é decisão. Você precisa decidir ser íntegro diante do Senhor. Daniel decidiu e propôs em seu coração. A palavra do Senhor diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita em seu caminho. Daniel, durante toda a sua trajetória, ele serviu com excelência a cada rei e não se corrompeu, mesmo que aquele a qual ele precisava prestar serviços não adorasse ao seu Deus. Olha que interessante isso. Meus irmãos, os reis não adoravam ao Deus de Israel, mas ele tinha um espírito excelente, ele fazia o seu ofício com excelência, deixando claro a quem ele servia, aleluia, e também não corrompendo a sua integridade. Meus irmãos, quantos hoje estão corrompendo-se por causa de status, por causa de grandeza, por causa de cargos ministeriais, por causa de finanças, por causa de alianças. Meus irmãos, é muito lindo nós chegarmos no capítulo 6 de Daniel e vermos o grande livramento que o Senhor deu a ele. Mas o Senhor o livrou na cova, porque durante a sua trajetória, aleluia, ele se comprometeu em conhecer quem Deus era. Ele se comprometeu em ter integridade, em desenvolver a sua integridade com o Senhor. O Senhor deu livramento, deu, mas é porque o céu sabia quem Daniel era, aleluia. O céu conhecia que de manhã ele estava orando, de tarde ele estava orando, à noite ele estava buscando, mesmo que ele tinha muitos ofícios, mesmo que ele tinha muitos serviços, porque vamos analisar, Daniel era o principal e normalmente quanto mais é dado, mais é cobrado, mais é exigido dentro do seu cargo. Quanto maior o nível de responsabilidade, maiores atributos são encarregados para essa pessoa. Eu imagino que Daniel não tinha tempo ocioso, ele não tinha tempo livre, mas ele tinha tempo de qualidade com Deus, porque Deus não era secundário, Deus era prioridade na vida de Daniel. Qual tem sido a sua prioridade? Em que local, em que posição Deus se encontra nas nossas vidas hoje? Faça essa reflexão. Analise agora a sua vida. Pela manhã, quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento? De manhã, quando você se levanta, você pode até render graças ao Senhor, mas qual tem sido o seu tempo com Deus? Eu estou falando aqui, o Espírito Santo está direcionando em falar sobre tempo de oração, tempo de meditação na palavra, não é leitura, porque leitura muitas das vezes a gente lê e a gente esquece, mas a palavra do Senhor diz ali em Josué capítulo 1, olha Josué, essa lei, você precisa meditar de dia e de noite, precisa estar na sua mente, precisa estar no seu coração, precisa te transformar. A nossa mente precisa ser renovada através da palavra do Senhor. Romanos 12 diz
que nós precisamos renovar a nossa mente para que assim possamos acessar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mas para que a nossa mente seja renovada, para que nós possamos ter uma vida íntegra no Senhor. Qual é a posição que o Senhor tem na sua vida? É muito lindo ministrar, Deus vai te livrar da cova. Mas como haverá livramento na cova se não há relacionamento com Deus que você quer que te livre? Como pode haver livramento se não há um relacionamento com Deus? Se o céu não te conhece? Ou se você se esfriou? Ou se você está vivendo uma vida de religiosidade, de ir para culto porque você se acostumou, ir nos cultos de quarta ou de quinta ou de sábado, de domingo, estar lá, presente, para que as pessoas te vejam. Não adianta a terra te ver se o céu não te assiste, se o céu não te conhece. O Senhor Jesus Cristo já nos deixou instruído: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que o Senhor está falando, não são coisas materiais, não é isso que ele está dizendo nesse versículo em específico. Ele está dizendo que as coisas do céu vos serão acrescentadas. O quanto você tem ansiado pelo céu, pelas coisas de Deus, o quanto você tem se importado com o que o Senhor tem pensado a respeito de você. Meus irmãos, quantas vezes nós nos importamos com o que o vizinho fala, com o que o amigo fala, com o que a família fala, e muitas das vezes nós não nos importamos com aquilo que o Senhor tem pensado a nosso respeito. Eu fico imaginando, traçando um breve paralelo aqui no sentido de comportamento no meio das pessoas, e está alinhada a essa palavra. Quando o Senhor chama Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, era a primeira vez que ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele não tinha, aleluia, um relacionamento antes com Deus. Ele veio de uma família pagã, uma família que servia a deuses estranhos. Ele foi o primeiro a ouvir a voz de Deus, e esse homem não se importou com o que a família ia achar, com o que o vizinho ia achar, com o que o amigo ia achar. Ele simplesmente obedeceu a voz de Deus, e era a primeira vez que ele tinha escutado a voz de Deus. Olha que interessante isso. Ele não tinha um conhecimento do Deus de Israel. Ele ouviu o Senhor convidar ele para algo extraordinário. Ele olhava para a casa dele, ele via esterilidade, ele via a morte, ele via outras situações. Porém, quando ele ouviu o Senhor chamá-lo, aleluia, mesmo ele não tendo tanta certeza, aleluia, se na casa dele haveria cura, haveria reversão da esterilidade, aleluia, ele não sabia como seria o futuro, mas ele simplesmente obedeceu a voz de Deus sem se preocupar com o que os outros pensavam. Daniel se posicionou diante do Senhor sem se preocupar o que o rei pensaria, o que os servos do rei pensariam. Ele não se preocupou com isso, ele se preocupou em ser fiel ao Senhor. Ele se preocupou com o que o céu pensaria a respeito dele. O que você tem feito? Com o que você tem se preocupado? Você tem se preocupado mais com o que a terra tem pensado de você, ou com o que o céu tem pensado a seu respeito? Nós vemos a vida de Jó. Quando o adversário se apresenta diante de Deus falando sobre Jó, o Senhor dá testemunho de Jó e dizendo assim: você viu o meu servo Jó? Ele é fiel, ele é justo, ele é íntegro diante da minha presença. O Senhor falou isso a respeito de Jó. Se hoje alguém fosse falar com o Senhor a seu respeito, o Senhor tem algo para dar testemunho sobre a sua vida? Alguém, aleluia, pode chegar no Senhor e dizer: você viu meu servo? O Senhor tem testemunho para dar sobre a sua integridade diante da presença dele? Você tem se preocupado no que o Senhor tem pensado a seu respeito? Você tem se preocupado com a sua conduta diante dele, em agradá-lo, em servi-lo, em adorá-lo?
a maneira que se adora, porque, meus irmãos, minhas irmãs, hoje tem acontecido algo muito sério. É muito fácil nós chegarmos num ambiente de adoração, no sentido da igreja, louvarmos, glorificarmos. Mas você tem noção o significado da sua glorificação? A sua glorificação é porque você se acostumou a dar glória e aleluia? Meu Deus do céu! Ou é porque você de fato enaltece e conhece a grandeza e o poderio daquele que você adora? Do seu Pai, do seu Senhor, aquele que entregou a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Você glorifica por quê? Você louva aquele hino porque mexe com as suas emoções? Porque vai de encontro àquilo que você gosta? Ou porque aquele momento é o seu momento de adorar o Rei dos Reis? É séria essa palavra. Porque seria muito fácil eu chegar aqui, meus irmãos, e dizer para os irmãos assim: olha, o Senhor vai te livrar da cova dos leões. Não importa qual seja a sua cova, o Senhor vai fechar a boca do leão. Mas espera aí. Para que haja um fechamento da boca do leão, é necessário um comportamento. É necessário que o céu te reconheça. Qual tem sido o seu comportamento diante da presença do Senhor? Dentro do culto, dentro do ambiente de adoração a Deus. Por que você fala em línguas espirituais? Porque você se acostumou? Você já até decorou? Porque hoje em dia nós estamos enfrentando uma decadência espiritual tão grande, e isso é algo muito sério, mas nós entraremos nessa questão em outra oportunidade, que as pessoas estão decorando línguas espirituais. É como se o Espírito Santo não fosse capaz mais de batizar com fogo, com novas línguas. Ou você fala em línguas espirituais porque você tem sentido a presença. Qual foi a última vez que o seu coração queimou pela presença de Deus? Qual foi a última vez que o que foi mais forte na sua vida não foi a sua circunstância, não foi a sua dor, não foi a sua necessidade, mas foi o seu desejo por Deus e pela sua presença? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e, meditando na palavra, os seus olhos se encheram de lágrimas e as lágrimas escorreram porque a palavra estava falando com você, porque o Senhor estava falando por intermédio da palavra, da Bíblia? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho simplesmente para agradecer e para dizer: Senhor, eu desejo estar na tua presença, eu preciso de ti, preciso da tua presença, Espírito Santo de Deus, aleluia, me limpa, me lava, muda o meu caráter? Qual foi a última vez que oramos assim? Nos acostumamos a orar pelas nossas petições, apenas pelas nossas necessidades. Não estamos orando muitas das vezes por relacionamento, estamos orando por necessidade. E relacionamento não se move por necessidade, se move por conexão, se move por propósito, por se importar com aquele que você se relaciona. Qual tem sido o seu tempo com Deus? Como tem sido esse tempo de qualidade? Porque eu não duvido que muitas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo, eu não duvido que você tenha uma vida de devocional. Talvez você tenha uma vida de devocional, você tenha uma vida de louvor, uma vida de jejum, uma vida de consagração ao Senhor. Eu não duvido disso. Mas qual é a qualidade do seu tempo com Deus? Nós vemos Daniel em terreno babilônico, todos os dias abrindo a sua janela em direção a Jerusalém, e todos os dias orando, de manhã, de tarde, de noite. Ninguém mandou ele orar. Ele não está orando porque ele está pedindo para Deus tirá-los do ambiente babilônico. Ele está orando porque ele deseja ter relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso é muito sério.
Isso é muito sério. Tem muitos que estão se relacionando com Deus por medo do inferno, porque quer ir para o céu por medo do inferno. E não é essa motivação que nós devemos ter ao buscá-lo. A nossa motivação a buscar ao Senhor tem que ser porque nós o amamos, nós o desejamos, nós queremos a sua presença, nós precisamos ser transformados e naquele grande dia esse corpo mortal vai se tornar em um corpo imortal, incorruptível. Naquele dia nós veremos a sua face como ela é. Naquele dia, aleluia, nós andaremos pelas ruas de ouro e de cristal, sim, mas não por causa da rua de ouro e de cristal, mas pelo desejo e anseio de estar perto dele. Qual tem sido a qualidade do seu tempo com Deus? Com que você tem dividido a atenção no momento em que você tem o seu particular com Deus? Meus irmãos, o Senhor não fala apenas no eis que te digo, não. O Senhor não fala apenas em cima de um altar, não. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou. No livro de Mateus ele diz: entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Senhor que te vê no secreto, Ele te recompensará. Meus irmãos, está na hora de voltar para o secreto. O nosso relacionamento com Deus não é público. O nosso secreto reflete em público. Porque no secreto você é forjado, no secreto você é moldado, no secreto o Senhor vai tratar aquilo que é necessário tratar em você, em mim. E mediante a nossa mudança de postura e de comportamento, aí sim, você mudou, você está diferente. É por causa do seu secreto com o Senhor. No secreto o Senhor trata o nosso ego. No secreto o Senhor trata o nosso eu, o orgulho. Porque não tem espaço para o teu orgulho e para a presença de Deus. Não tem espaço para os teus planos e os planos de Deus. Você pode apresentar os teus planos ao Senhor. Só que no fim você tem que dizer que seja feita a vontade do Senhor. Meus irmãos, é muito fácil muitas das vezes levantarmos as mãos aos céus e dizermos: Senhor, o Senhor é o Salvador da minha vida. Mas queremos ser os governadores dos nossos passos. O Senhor tem que ser apenas aquele que abençoa os teus planos. Mas você não quer se submeter ao processo que é necessário para viver os planos dele. Para viver os planos dele, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não se acessa de qualquer maneira. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter maturidade espiritual em nome de Jesus Cristo. Precisamos crescer no conhecimento e na maturidade, somos maduros. E se ainda não há maturidade no seu coração, que o Senhor possa derramar a maturidade hoje. Não se acessa de qualquer forma. A Bíblia diz que Daniel se tornou grande, tão grande que o rei Dário queria colocá-lo sobre todos no reino. Essa grandeza veio de Daniel? É um escravo. Como um escravo cresceu mais do que os homens da própria Babilônia. Eles não estavam aceitando receber ordens de um escravo, de um cativo. Mas por causa do posicionamento de Daniel, e ele entendeu que ele tinha que viver o propósito que Deus tinha para ele, seja na Babilônia ou seja em Jerusalém, ele tinha que viver o propósito. Por isso ele se submeteu aos processos de transformação, e por isso o Senhor o fez grande. Mas queremos nos tornar grande à nossa maneira, à nossa forma. Nós queremos nos moldar.
Nós queremos dizer, Senhor, trabalha aqui e não trabalhe ali, mas o Senhor hoje, aleluia, está nos ensinando e nos exortando, deixa eu fazer do meu jeito, porque eu nunca errei, e não é com você, e não é na sua história que eu vou errar, não é na sua história que o Senhor vai falhar. É por isso, meus irmãos, que hoje, nessa história de Daniel, fechando essa reflexão, nós vemos que foi procurada ocasião contra Daniel. Não encontraram nada, porque a Bíblia diz que ele era fiel a Deus e aos homens. Porque não adianta também ser fiel a Deus e também não honrar as pessoas, não demonstrar Deus através do seu comportamento e no tratamento de pessoas. Você não vai crescer humilhando ninguém. Você não vai crescer desmerecendo o trabalho de alguém, porque a sua posição hoje é melhor. Não é dessa forma que o céu trabalha. A lógica do céu é invertida. Aquilo que você vê como honra, aquilo que você vê como glória, como poder, o céu olha para tudo isso e o Senhor diz, eu não preciso disso. Meus irmãos, tenha sabedoria, cresça na graça, cresça no conhecimento, se desenvolva, se forme, curse, cresça, mas cresça para contribuir com o reino de Deus. Cresça para a glória de Deus, que os seus diplomas, que o seu crescimento, que tudo, que a sua vida seja para glorificar ao nome do Senhor. Mas a lógica do céu é invertida. Enquanto estavam procurando um rei para substituir Saul, depois que ele pecou, aleluia, estavam procurando em homens formosos, em homens valentes, e o Senhor disse para Samuel, eu não vejo como você vê, Samuel. Enquanto ele estava procurando no meio de soldados, o Senhor estava forjando um rei no pasto. Enquanto ali os babilônicos tinham conhecimento, tinha uma amplitude de conhecimento, o Senhor pegou um cativo e o tornou grande no meio daquele povo. A lógica do céu é invertida, por isso o seu tratamento com as pessoas também diz muito do seu relacionamento com Deus. Aleluia. Jesus está numa ocasião escrevendo na terra e chega homens dizendo, eu sinto uma graça de Deus muito grande em falar sobre isso. Aquela mulher pecou, ela é adúltera, vamos apedrejá-la. E Jesus escrevendo estava e continuando ele escrever, ele se manteve ali e ele disse assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. O problema é que nós estamos nos tornando pessoas que estão se achando santarronas. Pessoas como se nós não cometêssemos pecados, como se também não precisássemos da graça. E muitas das vezes desprezamos, irmãos, essa palavra é muito forte, aleluia, mas é porque o Senhor precisa nos tratar nesse dia. E quantas das vezes nós agimos como aqueles que queriam apedrejar aquela mulher. A Bíblia diz que Daniel era fiel a Deus e também fiel aos homens. Daniel era fiel aos homens. Os homens não serviam o Deus de Israel, mas ele era fiel aos homens. Não às suas práticas, não aos seus deuses, mas o ofício que lhe foi confiado, ele agiu de forma íntegra diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Assim como o Senhor deu de perguntar sobre se alguém chegar a Deus, ele tem testemunho para te dar. Se alguém chegar nas pessoas que convivem à sua volta, não estou dizendo sua família, estou dizendo pessoas que trabalham com você, pessoas que são da sua vizinhança,
Não é pessoas que vão amaciar o seu ego. Se o Senhor der de perguntar para qualquer outra pessoa que se relaciona de alguma forma com você, o que eles dirão? Qual é o testemunho que eles dirão ao seu respeito? Porque esses homens estavam perseguindo Daniel e eles tiveram que admitir: não tem nada contra esse homem. No que nós vamos acusá-lo? A gente não tem nada contra ele. Ele é fiel. Os homens estão procurando ocasião contra Daniel. E eles têm que admitir: esse homem é fiel e é íntegro. Meus irmãos, a nossa vida com Deus é muito mais séria do que muitos têm pensado. Aleluia. A história segue e a única coisa que eles encontraram em Daniel é que ele orava. A única coisa que encontraram é: esse homem, o que ele mais faz é orar. Então vamos criar um edito dentro daquilo que ele faz. Ele não tem nada de ruim, mas dentro daquilo que é bom, a gente vai encontrar algo para tentar feri-lo. Olha isso. E eles fizeram um edito. O rei Dário não se lembrou de Daniel. O rei Dário não se lembra que Daniel adora ao Deus de Israel. Ele assina o edito. E o que eu acho mais lindo, meus irmãos, o que eu acho extraordinário é: Daniel acabou de ouvir que o edito foi o quê? Assinado. Muitos de nós fugiriam, se esconderia. Daniel abre a janela de novo, dobra o joelho de novo, e os homens já estão esperando ele fazer isso. Por quê? Nada compromete a identidade de Daniel. Nada compromete a comunhão de Daniel com Deus. Nada compromete o relacionamento de Daniel com o Senhor. Eles sabem, o edito foi assinado, mas ele não vai se esconder, tanto que eles não vão nem falar com Daniel. Ele ficou sabendo que o edito foi assinado, eles já estavam esperando só para avisar para Dário, porque eles tinham certeza que esse homem voltaria a orar. E quantas vezes a ameaça aumenta e a gente se esconde? O edito chega no nosso ouvido e a gente quer tirar satisfação. Meus irmãos, o Senhor está dizendo hoje algo que parece óbvio, parece simples, mas tem um ditado no mundo que o óbvio precisa ser dito. E isso é verdade. Volte a orar. Eu não estou falando de oração, abençoa minha casa, minha família, prepara um carro, uma casa. Isso também o Senhor ouve. E Ele é misericordioso, Ele te dá. Depois de forjar o seu coração, é claro. Para que você receba e a glória seja dEle. E para que nada afaste você da presença dEle. Mas volte a orar, tendo o prazer de falar com o seu Pai, o seu Deus, o seu amigo, aquele que ele não tinha nada, no sentido, vou inverter aqui, nós não temos nada de bom que seja nosso, e que para que ele nos deseje, para que ele queira estar conosco, somos pecadores, somos falhos. A gente é confuso, as nossas emoções gritam mais alto quantas vezes. Mesmo assim, Ele está de novo te esperando no secreto. Adão pecou, Deus foi lá de novo e deu vestes para ele. Eu não sei o que aconteceu com você, ou se você de fato tem uma vida até de oração, mas não tem aquele sentimento mais de desejo de orar. Não queima mais. Você ora, entrou numa rotina, mas aquele desejo pelo céu,
aquele desejo por ouvir Deus, não num altar, mas no seu quarto, ou no seu ambiente de oração, na sala, na cozinha, lavando louça, lavando roupa. Como é gostoso ouvir Deus. A Bíblia não relata, mas eu imagino que Daniel estava orando, mas eu acredito que ele também ouvia Deus falar. E eu imagino ele falando com o Senhor: Senhor, o único crime, segundo os homens, que eu cometi foi te clamar. Mas eu estou pronto para viver ou para morrer. Paulo já disse, né? Que viver com Cristo é ganho, mas a morte também é lucro. E nós não queremos isso. Nós não queremos ter a morte com Cristo como uma opção. Daniel ficou em paz porque ele estava pronto, ele sabia se ele morresse para onde ele iria. Capítulos antes, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na mesma situação. A gente não vai se curvar. Vai aquecer a fornalha, pode aquecer, porque se a gente morrer, a gente morre adorando. Meus irmãos, tem irmãos nossos em Cristo Jesus e outros países que estão morrendo por causa da palavra, porque decidiu se relacionar verdadeiramente com Deus. E eu e você estamos fazendo graça só porque não aconteceu aquilo que você queria. Hoje o céu te convida a mudar a sua mentalidade, porque uma mente de um cristão restaurada, curada, livre, você tem liberdade de viver um relacionamento íntegro, verdadeiro e desfrutar da presença de Deus, da graça, do seu favor. Para fechar essa palavra, o rei Dário, quando soube, ele se entristeceu. O homem que ele queria colocar sobre todo o reino estava dentro de uma cova de leões e ele não sabia se ele estava vivo. E a afronta contra Daniel, a condenação contra Daniel, fez o rei orar, fez o rei clamar, fez o rei se dedicar uns minutos para falar com o Deus de Daniel. Todo mundo sabia quem Daniel era em Deus, porque o seu relacionamento ele se estendia em comportamento, em atitudes, em ações. E finalizando essa reflexão, ele chega no final e fala assim: Daniel, o seu Deus, será que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, olha isso, meus irmãos, é um rei que está falando de um servo dele, mas ele sabe que Daniel serve ao Senhor continuamente. Isso se chama testemunho. O seu testemunho prega, ele prega, seja para algo bom ou para algo ruim. Seja para alguém dizer assim: ali vai um homem de Deus, ou aleluia, para alguém dizer assim: eu nunca queria ser um crente igual ele. Para os dois lados, tanto para o bem quanto para o mal. Daniel, será que o seu Deus, a quem tu continuamente serves, ele pôde, ele te livrou? De repente uma voz surge ecoando de dentro da cova: ó rei Dário, aleluia, vive para sempre. O meu Deus me livrou da boca dos leões, aleluia.
Meus irmãos, é muito fácil a gente cantar, né? Que os leões foram um travesseiro de Daniel. É lindo esse louvor. Mas você está pronto para viver ou morrer por amor a Cristo? Ou você só tem buscado o livramento da cova? Porque se o Senhor quisesse livrar como Ele quis, Ele livrou. Mas se Ele não quisesse, Daniel também diria: eu estou pronto para subir. Você está pronto? Estamos preparados para agir assim? Hoje o Senhor fala sobre livramento para quem tem relacionamento. Mas Ele também fala sobre aqueles que Ele não vai livrar. E isso é muito intenso, porque ninguém quer essa parte. Nós só queremos o livramento. A gente não quer, muitas das vezes, que em muitas situações o Senhor pode não livrar e dizer assim: eu sou Deus da mesma forma, o que livra e o que não livra. Na ocasião de Pedro, para nós finalizarmos aqui, hoje passou um pouquinho, mas quem manda é o Espírito Santo, não sou eu. Então nós vamos seguir o que o Espírito Santo diz. Quando Pedro está preso com os 16 soldados, Tiago já tinha morrido. Pedro está preso. E eu imagino que ele está pensando: se Herodes matou Tiago, se Deus permitiu Tiago morrer, eu posso morrer também. Mas para Pedro, o Senhor decidiu dar livramento. Meus irmãos, tem momento que Deus te livra. Você já percebeu que tem situações que Deus te dá livramento, que Deus dá livramento para sua casa, que Deus dá livramento para sua família. Mas tem situações que Deus não quer livrar. E Ele não deixa de ser Deus porque Ele não deu livramento. Porque até naquilo que dá errado tem propósito. Até naquilo que o Senhor não quer livrar tem propósito. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Vamos orar? Qual tem sido a sua qualidade de relacionamento com Deus? Você está pronto para viver o que Deus deseja para a sua vida? A vontade dEle, não a sua? O Senhor te livrará, sim, mas qual tem sido o seu relacionamento com Ele? Qual é a qualidade? E hoje nós vamos orar para que o Senhor desperte em nós o desejo novamente por Ele, pela Sua presença, pela Sua palavra. E hoje, se você está assistindo esse vídeo, não conhece Jesus, ou já ouviu falar de Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e deseja começar uma vida de relacionamento com Deus, você tem essa oportunidade de começar hoje, nesse minuto. E você vai orar assim: Senhor Jesus, eu te aceito ou retorno à sua presença. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela para a salvação. Me ensina a ter relacionamento com o Senhor a cada dia, por te amar, por quem o Senhor é. Me ensina a desfrutar dos conselhos da tua palavra. E a partir de hoje, eu renuncio
tudo aquilo que me afasta de ti. Firma os meus pés na tua presença. E hoje eu declaro que o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu libertador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos reunidos nesse momento diante da tua presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor deu a direção dessa palavra sobre Daniel capítulo 6, que diz sobre o livramento de Daniel na cova dos leões. Mas, Pai, para que esse livramento acontecesse, foi necessário ele ter uma vida de relacionamento e integridade diante da tua presença. Espírito Santo, nós estamos aqui como corpo, como igreja, como noiva do Senhor, amado Jesus. Pai, nos perdoa por muitas das vezes negligenciar o relacionamento com o Senhor. Muitas das vezes tratar esse relacionamento como se fosse uma rotina comum, algo corriqueiro. Mas Espírito Santo, hoje nós estamos aqui clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor, nos ajuda, aleluia. Nos ajuda a voltar a ter desejo pela tua presença, anseio pela tua palavra, aleluia, nos preocuparmos mais com aquilo que, aleluia, nós temos feito para o Senhor, aleluia, em te agradar, em bendizer ao teu santo nome, não glorificar por glorificar, não adorar por adorar, não, Senhor, mas adorar porque desejamos, aleluia, engrandecer quem o Senhor é, aleluia, bendizermos ao Senhor porque sabemos e declaramos que o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa salvação. Neste dia, Espírito Santo, alcança corações que estão aflitos, fragilizados por situações, que o Senhor venha acalmar hoje em teu nome. Repreende a depressão, repreende a ansiedade, repreende, Senhor, a síndrome do pânico, Senhor, pensamentos suicidas que caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo, mas que hoje, Senhor, o teu povo venha viver em novidade de vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos que seremos, aleluia, fiéis, que seremos, aleluia, filhos amados, aleluia, que vivem a integridade da tua palavra. Pai, guarda o nosso coração, a tua palavra diz que nós devemos guardá-lo porque dele procede as fontes da vida. Pai, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Espírito Santo, aleluia, molda o nosso caráter. Tira de nós aquilo que nos afasta de ti. E nós declaramos que hoje nós teremos uma vida de relacionamento com o Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima, em nome de Jesus.